dia, povo abençoado. Vida não tem como, né? Você pode pisar nas águas e caminhar, porque o mar vai abrir para você. Se prepare, que tem vitória chegando aí. Bom dia, galerinha. 7 horas em ponto, a gente não atrasa. Ó, meu hype. Bicho, agora eu aprendi a fazer hype drink com água com gás. Bicho, tá bom demais. Uma maravilha. Belezinha, galera? Vamos lá, vamos começar a nossa live. Hoje o Mouro escolheu uma música internacional. Eu falei assim, caraca, eu nunca tenho música internacional aqui. Deixa eu ver o que essa música diz. Aí eu fui lá. Aí ele me falou de um filme, né? A Tati falou, seu Wellington, mas você já assistiu esse filme? Foi 2 vezes já. Você é mesmo, é? Rapaz, eu sou muito ruim para memória de algo. Tem filme que eu assisto quando tá na última cena, eu falo assim, meu Deus, acho que eu assisti esse filme já. Mas será que eu tenho alguma assim especialidade que eu tenho que me tratar? Tá passando tanto psicólogo nessas lives aqui que eu vou começar agora a procurar um, eu acho. Galerinha, mas vamos lá. Vamos começar a nossa live hoje. Depois do louvor, a gente pega esses primeiros 5 minutinhos aqui de live, né? E faz tipo um devocional. A gente pega um versículo bíblico. E o versículo bíblico é uma passagem muito conhecida, né? E eu já disse para vocês, toda vez que eu leio uma passagem bíblica, eu me imagino eu estando na cena, né? Jesus distribuindo pão, eu lá na cena. Pedro andando em cima das águas, eu lá na cena imaginando aquilo ali. E essa passagem bíblica, ela está no livro de Ezequiel, né? Quando Ezequiel era um profeta e ele está num vale, né, cheio de ossos. E ia ter tido mortes, guerra e tinha muito osso lá. E aí Deus perguntou para ele assim, filho do homem, né? Versículo 37, 3 diz o seguinte, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Né? Imagina bem, você chega tipo num cemitério, só que os ossos não estão enterrados, estão em cima da terra. E aí alguém de uma voz te pergunta, você acredita que esses ossos aqui... Resumindo a história, depois, cara, os ossos foram se juntando, se juntando, se juntando, se juntando. E quem era bicho virou bicho, o que era bicho virou bicho. Os homens que tinham morrido ali na batalha viraram homens e saíram andando. Imagina a cena, né? E o que isso tem a ver comigo e com você? Algumas vezes aqui, e foi uma pergunta que Deus fez para o profeta, né? Algumas vezes eu já perguntei aqui nessa live, né? Quais são as suas habilidades boas, né? O que você faz de bom? Aí as pessoas escrevem aqui, eu vendo, recruto, faço um bom shake. Aí depois eu pergunto, né? Quais são as suas habilidades que você ainda precisa criar? O que você não é bom, né? E deixa eu dizer para você, quando você faz essa pergunta, né? No que você é bom e no que você não é bom, que você precisa melhorar, essa é a melhor forma da gente avaliar, tá? Avaliar, na verdade, o nosso senso crítico. Enxergar com honestidade, galera, nós mesmos, não é fácil, sabia?
enxergar as nossas imperfeições. Isso não é muito simples, não. Aliás, é uma tarefa que todo mundo aqui devia praticar, sabia? Avaliarmos frequentemente. Mas avaliar com firmeza, né? O que eu preciso melhorar? Eu queria fazer um convite para você hoje, né, nessa manhã, e porque geralmente o que a gente faz isso é da nossa natureza humana, tá? A gente tentar encobrir as nossas falhas, encobrir os nossos erros com algumas compensações. Ah, eu ajudo minha mulher em casa, então não preciso descer como cachorro, né? Ah, eu sou o marido que eu provenho a casa, aí tá bom, não precisa dar muita minha atenção, posso jogar meus babinhas todo final de semana, tomar todas lá e chegar em casa tarde. Então a gente acha que a gente tem algumas qualidades, a gente compensa as nossas habilidades, algumas qualidades nossas com os erros que a gente tem. Então a gente fica escondendo os nossos erros e valorizando as nossas qualidades, né? A gente é muito bom para isso, julgar os outros, ver o defeito dos outros, né? Diz que a gente vê um cisco no olho dos outros e não vê uma trave nos nossos olhos, né? Então a gente vê o defeito nos outros, finge que não está vendo o nosso e ainda acha que Deus tem que perdoar nós, que nós somos bonzinhos, né? E todo mundo, eu sei, cada um aqui está vivendo um momento diferente. Por trás de cada um de nós tem uma história que a gente não conhece. Eu não sei agora o que o Breno está vivendo lá. Eu não sei o que o Moura está vivendo lá com a Valquíria na casa dele. Mas eu sei que cada um de nós tem a nossa história, né? A Nilda mora lá em São Luís do Maranhão. Eu não sei o que está vivendo na casa da Nilda agora. Mas uma coisa eu sei. A dor nossa, o que a gente passou, o que a gente está passando, só a gente sabe. Isso às vezes causa um desconforto, a gente fica chateado. Mas eu queria fazer um pedido para você. Eu queria hoje que você fizesse um exercício. O exercício é muito simples. Você vai chegar na frente do espelho, só você, sem mulher pro próximo, sem filho próximo, ninguém. Só você e mais ninguém, fecha a porta do banheiro, dá uma olhada lá no espelho e se pergunte. Você está sendo a melhor pessoa que você podia ser? Está sendo o melhor pai? Está sendo a melhor mãe? Está sendo o melhor marido? Está sendo o melhor filho? Está sendo o melhor anfitrião de Espaço Vida Saudável? Você está sendo o melhor patrocinador? Ou independente da área que você trabalha, você está sendo o melhor? E aqui na Herbalife, como distribuidor da Herbalife, você está sendo o melhor? Porque, deixa eu dizer uma coisinha para você, essa dificuldade da gente reconhecer as nossas falhas é muito parecido com o que está escrito lá no texto bíblico, né? Estava tudo morto. E às vezes tem alguma coisa morta dentro de você que você precisa ressuscitar. Mas a gente precisa saber primeiro, conhecer primeiro. E essa passagem mostra muito isso, que aquele povo daquela região lá que vivia naquela época, eles tinham abandonado a esperança. E às vezes você hoje acha que não tem mais solução, que está no fundo do poço, que não tem saída, que às vezes esse negócio não é para você. Deixa eu dizer para você, tem um mundo de oportunidades aí. Tá? Tem bênçãos sem fins para mim e para você, né? Tem uma música da Ludmilla Feber que eu gosto muito que fala que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. E só para finalizar essa parte aqui e a gente começar a nossa live, eu queria que você entendesse que a sua oração, né, a sua conexão com Deus, ela conecta, ela carrega, ela tem um DNA ali de uma semente de prosperidade. Mas você precisa estar buscando essa conexão diariamente, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa live. Já fizemos o nosso devocional de hoje. Eu queria que você se avaliasse, se avalie para ver. Ninguém melhor para conhecer você do que você mesmo, né? Você e Deus. Hoje é a nossa live de número 1163. As lives já estão no YouTube, inclusive a live de ontem, que foi uma live fantástica. Que live é aquela live de ontem, galera? Muito abençoada mesmo. O Eduardo Pacífico está vivendo um momento incrível. Falar nisso, ele me mandou uns materiais que eu esqueci de colocar lá no Telegram. Quando acabar essa live, eu vou colocar para vocês. A gente começa sempre com uma frase do dia antes de eu fazer a primeira pergunta para o Moura. E a frase do dia é o seguinte: nunca deixe de ser uma pessoa boa, mesmo que 1000 coisas ruins aconteçam com você. Vou repetir.
Não deixe de ser uma pessoa boa, mesmo que 1000 coisas ruins aconteçam com você. Beleza? Hoje nós temos aqui na nossa live membro da equipe internacional de milionários, um dos próximos presidentes da Herbalife do Brasil, um dos maiores lideranças que tem no norte do Brasil. Se prepare que hoje a gente tem aqui Rai Moura, altamente produtivo. A última vez que ele esteve aqui na nossa live, galera, foi na live de número 818. Nós já estamos na 1163, ou 4, sei lá, 1164, 63 hoje. E foi no dia 25 de abril de 2023. E hoje a gente tem o Moura aqui de volta. Obrigado, Moura, por ter aceitado o nosso convite. E a gente já começa perguntando para as pessoas se identificarem com você. Fala pra gente, quando a Herbalife apareceu na vida de Moura, quais eram as maiores insatisfações? Eu não sei vocês, mas eu tô com papel e caneta aqui para anotar tudo. Bom dia, Wellington. Bom dia, galera que já está conectada aí. Bom dia, Você, bom dia, bom dia! você me deixou aí com uma responsabilidade muito grande, né? Você falou da live de ontem e eu fiquei assustado agora. O cara no mês Então, passado fez 8.000 pontos, já tá com mais de 60.000 pontos esse ano. então, estamos bem parecidos, né? Já estamos qualificados aqui, inclusive, para o Signature, né? E muito animado. Bom, Wellington, obrigado aí pelo convite, tá? É uma honra estar aqui com você. Eu admiro demais o trabalho que você faz, você como pessoa. E você tem uma enorme influência em muitas pessoas do meu time, que não perdem sua live. E eu preciso te dizer que você é muito importante para a Herbalife do Brasil. Obrigado. Você continua sendo esse cara bacana que ajuda todo mundo. Obrigado. Bom, as insatisfações eu sou uma pessoa extremamente comum, né? Eu venho de uma família muito, muito, como diz o meu presidente Valdir Maciel, de uma genética muito pobre, né? Então, mas é um nível de pobreza que normalmente as pessoas que não conhecem o sertão nordestino não entendem como é, né? Porque você ser pobre em São Paulo é bem diferente de você ser pobre no sertão do Pernambuco, né? Que é onde eu nasci. Então eu venho de uma geração de pobreza muito grande, coisas que um dia eu ainda vou contar isso em algum palco por aí, mas eu tinha as insatisfações que normalmente as pessoas têm. Mas depois eu percebi que não são todas as pessoas que têm as insatisfações. São as pessoas que têm acesso a um tipo de informação, que começam a ficar insatisfeitas. As pessoas que não têm acesso à informação, normalmente, elas ficam presas àquilo que elas aprenderam. E recentemente, eu percebi uma coisa, que as pessoas têm a tendência a voltar a se acomodar e ser aquelas pessoas que elas já foram um dia. É impressionante isso, né? O Albert Einstein diz que a mente, uma vez que se expande, não se retrai. Mas em algumas pessoas, elas voltam aos hábitos antigos. Eu percebi isso recentemente. Então, assim, eu tinha todas as insatisfações que uma pessoa que vem de um nível de pobreza que eu vim tem, né? Eu era insatisfeito com a vida que eu levava. Depois de um tempo eu passei a fumar, não ganhava mal financeiramente no trabalho que eu desempenhava, tinha outros negócios próprios também, mas eu era insatisfeito com falta de crescimento, com a perspectiva. Depois eu entendi que eu nem entendia isso, né? Eu só era uma pessoa insatisfeita. Na Herbalife eu passei a entender que o porquê da insatisfação, o que que eu buscava, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que ficam buscando algo e nem sabem o que é, e passam a vida buscando algo sem saber o que está buscando, né? Então, assim, eram muitas insatisfações, acima do peso, problema de coração, fumava, bebia acima da média. E eu não deixei de dar meus tragos de vez em quando, mas era bem acima do normal, né? Isso se devia basicamente às companhias com quem eu me relacionava. Então, se você anda com 9 cachaceiros, você vai ser o 10º. Se você anda com 9 gordo, você vai ser o 10º. Se você anda com 9 quebrado, você vai ser o 10º. E assim por diante. Baixa autoestima, né? E aquela sensação que eu tinha, que hoje, graças a Deus, não tenho mais, que eu não sabia para onde estava indo, né? E me gerava aquela ansiedade. E eu percebo isso nas pessoas.
né? Até aqui na Herbalife, eu vejo pessoas que às vezes se desconectam da Herbalife em busca de algo que eles não descobriram ainda o que é o algo, né? Mas é isso. Moura, você trabalhava com o quê? Quando a Herbalife apareceu na sua vida, qual que era a sua última atividade? Eu trabalhava como comerciário, eu era gerente de uma loja, tinha em média 30 colaboradores. Era Sim. uma loja de departamentos, de móveis, eletrodomésticos. E, E, além disso, paralelo a isso, nessa eterna busca do algo, eu tinha negócios paralelos, eu tinha alguns outros negócios paralelos que eu desenvolvia. Moura, se alguém hoje, e a gente hoje tem muitas dessas lojas aí, tipo lojas Gana de departamento, e Armazém Paraíba, tem Renner, tem Riachuelo, tem Casas Bahia, Magazine Luiza, tem tudo isso aí hoje. A pergunta é, se eu hoje quisesse, qual que é a melhor dica que você dá se alguém quisesse gerar contato para o negócio com alguém que trabalha nesse ramo? Mostra um futuro para essa pessoa, algo que ele possa crescer, algo que ele possa ser explorado, porque normalmente ninguém chega a gerente à toa, né? Ele tem algum tipo de habilidade, mas ele fica meio que prisioneiro daquela função. A única forma dele subir de função é ele matando o dono ou comprando a loja, né? Não tem outro jeito. E com o passar dos anos, eu já estava há 10 anos como gerente, e isso me martelava todo santo dia, né? Para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Eu sempre fui preocupado com a melhor idade, desde novo. Então, hoje aos 51, vou fazer 51 agora no mês que vem, eu percebo que muita coisa mudou em relação a isso, daqueles sonhos que eu tinha lá como garoto, e hoje a gente consegue ter essa percepção clara de onde a gente está indo. Então, essa galera, para recrutar ela, precisa mostrar esse algo para ela. Porque o norte da Herbalife é muito bom, quando a gente mostra o norte da Herbalife. Entendi. Me diga uma coisa, então hoje, se eu quiser falar com um gerente de uma loja dessa, a melhor coisa é questioná-lo, né? Como que vai estar a vida dele daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, porque às vezes chega numa loja como gerente e não tem nenhum nível acima na loja, né? O gerente às vezes é o máximo, né? É porque normalmente a diretoria desses grupos são caras que já estão lá há 40 anos, entendeu? E na hora que o cara me explicou o plano de marcha o cara me explicou num guardanapo, igual esse aqui. Eu tinha tomado um litro de Campari à noite, estava meio que chapado, e o cara me apresentou o plano de marcha, era uma noite chuvosa, 11 horas da noite, ele chegou na minha casa, e ele falou do valor. Há 18 anos atrás, a supervisão custava R$ 9.800, lembrando que um salário era R$ 300 na época. E aí eu falei para ele, eu falei, você está ficando louco, cara, eu não tenho esse dinheiro, de onde é que eu vou tirar esse dinheiro? E aí ele fez exatamente os questionamentos que você está me perguntando aí. Ele disse assim, você trabalha de gerente há quanto tempo? Eu falei, 10 anos. E ele disse, você não acha esquisito você ser gerente de um grupo desse há 10 anos e você não ter R$ 10.000 na sua conta? E aí eu fiquei pensando assim, né? A mente pensou uma coisa, mas a boca disse outra. A boca disse, não, o empregado é apertado mesmo, só vive apertado. Aí ele disse, você tem essas empresinhas aí há quanto tempo? Eu falei, cara, uma tem 4, outra tem 5. Ele disse, você não acha esquisito você ter uma empresa há 4 anos e você não ter R$ 10.000 na sua conta? Então, eu creio que para recrutar tem que fazer a pessoa pensar. Sim. Né? É isso. Se você pudesse hoje pegar assim, escolher a principal conquista que a Herbalife trouxe para você, qual seria? Meu desenvolvimento. Meu desenvolvimento pessoal. Lógico que eu estou longe, muito longe do que poderia ser falado como ideal, mas quando eu olho para trás, eu olho para os meus amigos, que eu ainda tenho amigos do passado, né? Lá do início, quando eu comecei a Herbalife, eu tenho vários amigos que a gente se relaciona. E eu vejo o quanto que eu mudei. Não é fácil, como você falou no início, a gente se autoavaliar, isso é terrível. Mas a gente consegue ter um pouco de percepção de que já mudou muita coisa. Moura, você disse que já está qualificado para as férias, Signature aí, que é o máximo. Qual que é a média de pontuação de vocês? A gente foca sempre em fazer acima de 7.000 pontos. Consegue todos os meses? Não. Mas a gente faz o máximo que dá. Então, assim, eu e a Valquíria, a gente não abre mão de trabalhar até o último minuto. No último dia de pagamento da Herbalife, você pode ter certeza que às 0 horas eu estou tentando fazer mais algum pedido. Mas, Tá, em geral, a gente faz sempre acima de 5.000 pontos. tá Né? bom. Vamos falar de 5 mil.
Eu nem ia falar desse assunto, mas me veio aqui agora na cabeça, porque a maioria das pessoas aqui às vezes tem dificuldade de ser ativos, tá? Quando você põe assim 5 mil, ali 7 mil, e como que você parte para compor essa pontuação aí? Vem de onde geralmente os pontos? Essa é uma excelente pergunta. A gente coloca foco. A gente tem um plano definido e a gente coloca foco nisso, né? E eu e a Valkyria, a gente é muito focado no negócio da Herbalife. É lógico que ninguém consegue manter o foco 100%. Há períodos do ano que a gente se desfoca um pouco em virtude de algumas coisas que acontecem, mas a gente é sempre muito focado, né? Então, no início do mês, a gente já coloca no papel ali da onde vai sair essa pontuação. A gente tem um espaço que faz acima de 40 acessos, em média, então a gente já sabe o que vem dali. Além disso, a gente trabalha muito forte a venda de produtos. Todos os dias nós vendemos produtos fechados. Todos os santos dias. Tá, Aí, além disso, a gente compõe com o cliente prêmio e a gente mantém o foco em cima de fazer novos consultores. tá, nós vamos falar então desses quatro. Vamos pegar essa live agora e vamos falar dessas 4 áreas. Vamos começar com o espaço, então. Vocês atendem 40 por dia, eu sei que a maioria aqui não atende 40, mas um dia pode começar a atender 40 todo dia, tá? Mas precisa do começo. E aí, vamos lá, geração de contatos. O que vocês fazem no dia a dia? Ou se alguém aqui agora resolvesse falar assim, eu quero chegar em 40 também, que dica que você dá para geração de contato para poder lotar o espaço? Como eu sou da área de vendas, Wellington, eu vou falar para você agora com toda a sinceridade do meu coração. Eu não sei, eu não entendo, não entra na minha cabeça como é que a pessoa tem um espaço e ele não faz acima de 25 acessos. Isso não passa na minha cabeça. Principalmente quando a pessoa só faz isso. É uma trava que muitas pessoas têm, no meu time também, assim, muitas pessoas têm essa trava mental. Isso é mental. Isso é sim, puramente mental. Então, desde que a gente se entendeu por gente na Herbalife, que a gente não faz menos do que 25 acessos. Às vezes cai um pouco e tal, mas a gente está sempre ali no acompanhamento. Então, quando o acesso diminui, no nosso caso, a gente mantém o foco em aumentar novamente ele. A gente não deixa a peteca cair. Então, a nossa geração de contato, ela se dá porque a gente é focado nisso. Principalmente a Valkyria, que trabalha mais essa parte do espaço. Ela é muito focada. Se ela vai no dentista, ela faz cliente. Se ela vai numa loja, ela faz cliente. Onde ela foi no hipermercado aqui, já voltou com o contato de uma pessoa. Então, ela é muito focada. A gente não é aquele erva chato de ficar sendo grosseiro com as pessoas, de insistente demais, mas a gente é super focado. Em qualquer lugar que a gente vai, a gente faz contato. Esse final de semana agora, uma pessoa convidou a gente para ir para uma chácara, né? E aí eu falei, Valquíria, aí a gente tinha 2 convites. E aí eu falei, Valquíria, vamos colocar pesos e medidas aqui. Nessa chácara aqui vai ter muita cachaça, mas todos já são nossos clientes. E agora, se não, vamos para essa chácara aqui, que ainda quase ninguém é cliente ainda. Então a gente foi para outra chácara e ali a gente já leva chá, já leva fibra, água com gás, a gente já faz hype drink lá, serve para todo mundo. E aí as pessoas começam a ter contato com os produtos, começam a perguntar, pronto, já saímos com a lista de pessoas, no outro dia já tinha vários no espaço. Então, basicamente, a geração de contato nossa é assim, bem espontânea. Uma coisa que a gente não abre mão, Wellington. Nós já estamos há 18 anos na Herbalife, vamos fazer 19 anos agora. A gente nunca abriu mão do básico. A gente sempre se manteve fiel ao básico. Tem invenções, tem hype, tem Slim Day, mas a gente faz tudo isso, mas não sai do básico. E o que é o básico? O básico é focado em fazer cliente. Sim. E com um foco definido de, em algum momento, no acompanhamento, a gente apresentar o negócio para essa pessoa. Nós nunca saímos dessa pegada. A gente não faz cliente por fazer cliente. A gente faz cliente em primeira instância para que a gente tenha tempo de conviver com ele o suficiente numa crescente para chegar ao ponto de apresentar o negócio. Se ele vai fazer o negócio ou não, isso não me diz respeito. O que me diz respeito é ter essa consciência de que em algum momento eu vou apresentar ele para um negócio, vou levar para um evento, um jantar, uma pizza, alguma coisa. Moura, quando alguém chega no seu espaço pela primeira vez, qual que é o primeiro atendimento que você tem e como você tenta fidelizar ele? O básico, né? A Valkyria é muito basicona nisso aí. Quando a pessoa chega, ela já pergunta logo se a pessoa já usou os produtos, se ela já conhece.
já leva para os quadros, é uma coisa que a gente tem no nosso espaço, nós nunca tiramos isso aí, a gente tem os 4 quadros, a gente leva ali, procura apresentar quem já está no espaço para a pessoa, né? E acalma a pessoa, já vai colocando em contato com o primeiro chá, não pergunta se a pessoa quer, já vai colocando em contato com o primeiro chá, senta a pessoa e já tenta trazer ela no dia seguinte para fazer uma avaliação. Dificilmente a gente faz avaliação no primeiro dia. A gente sempre faz com que a pessoa volte no segundo dia para fazer a avaliação. E ao fazer a avaliação, a gente tenta fazer com que essa pessoa fique pelo menos com uma cartela de 10 dias com a gente. Ok. Normalmente a gente faz esse basicão, ainda hoje. Tá. Me diga uma coisa, o cliente já está tomando no seu espaço, já é um cliente lá que começou, fez a cartelinha de 10 dias. O que você faz geralmente no dia a dia para aumentar o ticket médio? Extra, a gente está sempre falando dos extras, mas uma coisa que é, como eu te falei, 100% dos nossos clientes de espaço têm produto em casa. 100% tem produto em casa. 100% eu não ligo para ninguém para perguntar aonde tem espaço numa cidade porque um cliente meu está viajando. Não. Eu e a Valkyrie, a gente trabalha muito forte isso. A gente normalmente conscientiza a pessoa para que ele tenha produtos e quando ele viaja, ele leva. É impressionante. 100% dos nossos clientes têm produto em casa, mas a gente trabalha muito forte os extras. O nosso ticket médio, no mês passado, salvo engano, ficou acima de R$ 34. Não é um ticket médio explosivo, Sim. mas também não é um ticket médio baixo, ticket médio baixo. É um ticket médio razoável. Então a gente trabalha muito forte isso. Agora, por exemplo, final de semana, eu vendo muito hype drink em garrafa. Agora mesmo chegou um cliente lá e ia passar o final de semana na lancha, né? 2 dias passeando de lancha e tal. Eu fui lá, eu não pergunto se a pessoa quer. Eu vou lá, pedi para a menina que trabalha com a gente fazer 6 hype drink, coloquei numa sacola e falei, ó, leva que entre um uísque e outro, você vai tomando hype drink aí, você vai amanhecer a segunda-feira zerado, entendeu? E aí é simples assim, você já coloca na conta aí, um cliente tomou acesso, a esposa tomou acesso, o amigo que já era um contato que ele levou, tomou acesso, e eles levaram 6 hype drink. E a mulher ainda levou uma fibra. Então a Show. gente trabalha sempre dessa maneira. Galerinha, 7 horas e 25 minutos, a gente está com 130 pessoas na live. Hoje a gente tem aqui membro da equipe de milionário da Herbalife, uma grande liderança da Herbalife do Brasil. São mais de 18 anos de experiência, um dos próximos presidentes da Herbalife. Então mete o dedo no aviãozinho aí, que a gente vai falar de vendas, vamos falar de alta produção, vamos falar de recrutamento, vamos falar de desenvolver distribuidor. Tem muito assunto para a gente falar aqui hoje. Então já mete o dedo no aviãozinho. Conta aí agora, ó, já que são 7h25, manda aí o aviãozinho para 25 pessoas. Tenho certeza que, eu não sei, mas pode ser que o aviãozinho vai chegar aí num futuro Rai Moura na sua organização. Moura, vamos falar de alta produtividade, né? Você falou mais cedo aí sobre vendas que você vende todo dia. Como que é isso? Você faz uma lista de pessoas, de manhã que você resolve para quem você vai falar? Como que você faz para fazer essa venda todo dia? Basicamente, hoje é notório que a maioria das pessoas, assim como nós, eles passam a maior parte do tempo dentro do espaço, né? Então, ali no espaço, a gente está sempre falando dos produtos, de forma muito natural. A primeira coisa, eu e a Valkyrie, a gente usa todos os produtos. Primeiro ponto. A gente se esforça ao máximo para manter a nossa forma, né? Hoje, com 51 anos, a minha aparência é melhor do que quando eu tinha 32 anos. Então, eu deixo isso bem, e eu estou sempre falando disso. O meu melhor recrutador hoje é a minha aparência, né? Hoje é uma coisa que eu já entro meio que com os 2 pés no peito do cara com a minha idade. Seja na academia, seja em qualquer lugar, eu estou sempre falando da minha idade e no meu celular a foto de perfil é o meu resultado do antes e do depois. Então, isso já nos dá uma vantagem muito grande, a gente usar os produtos. Então, a gente está sempre falando disso para as pessoas, a gente está sempre explicando e motivando as pessoas até a comprar na própria página. A gente tem clientes, Wellington, que eles compram em média, eu vou citar aqui, a gente tem 3 clientes que eles consomem acima de R$ 2.000 de produtos por mês. É na mesmo, casa. Moura? Tem. A gente Cara, tem três clientes assim. eu tenho 23
3 anos de Herbalife, cara, eu não tenho nenhum cliente assim e eu nem consigo imaginar. A gente tem 3. Mas me fala, não precisa falar nomes, mas me fala o perfil desse povo que consome 2.000. É empresário, é médico, Empresário. o que é? Um é empresário, 2, 3, tem mais. Tem mais. Todos são empresários. Agora um detalhe, usa o homem, usa a mulher, um usa 3 filhos. Usa o homem, tem um que é solteiro, mas toda a família dele usa. E como ele se dá muito bem com os produtos, e ele tem vários colaboradores, quando ele encontra uma pessoa com uma certa deficiência, essa semana ele chegou no espaço e pediu 4 produtos. E coloca na sacola para mim aí e tal, e aí eu fiquei olhando para ele, é porque ele estava com uma colaboradora que estava há vários dias com problemas intestinais. Então, como ele tem uma crença nos produtos, e quando ele vai para Goiânia, ele vai no espaço da UAD. Ele encontrou o espaço da UAD lá, é apaixonado pelo espaço da UAD. Como ele é apaixonado pelos produtos, ele fala para todo mundo disso. Então, normalmente, para ter um cliente desses, a gente trabalha que a família dele use. Aí uma pergunta, como que você faz para a família usar? Relacionamento. Relacionamento. A gente não perde nenhum convite. Seja para chácara, seja para lancha, seja para praia. A gente está em convite de todo jeito. Toda vez que as pessoas convidam a gente, é na igreja, é para algum lugar, a gente está junto. Porque lá é uma oportunidade de trabalhar o ciclo de influência dessa pessoa. Gente, o Moura está falando isso, e eu não sei se vocês lembram aí, há um tempo atrás, o Nuno Miranda passou aqui, e ele estava entusiasmado demais, que ele tinha visto um indiano trabalhando 100 famílias. Não sei se vocês lembram dessa passagem do Nuno aqui, né? E agora eu estou vendo o Moura falar, imagina bem se a gente constrói uma carteira em 10 anos, tá? Não é para o primeiro mês, nem para o primeiro ano. Em 10 anos, a gente constrói uma carteira de ter 100 clientes onde a família usa produto. Você já imaginou que solidez de negócio que a gente vai ter? Porque essa família, ela vai no supermercado, ela compra arroz, feijão, carne, batata, inhame, ela faz a compra lá. Por que não ter o seu supermercado da Herbalife? A menina que trabalha aqui em casa, ela vai fazer uma cirurgia. Na mesma época, a Tatiane vai viajar. E aí a minha mãe lá de Minas perguntou, e aí, Wellington, como vocês vão fazer esses dias aí sem a Sueli, sem a Tatiane, pra vocês comerem? Eu falei, mãe, a gente come Herbalife se quiser o dia inteiro. Né, pô, tem sopa, tem shake, tem pizza, tem panqueca Herbalife, tem tanta coisa que a gente faz de Herbalife, então não é problema. Mas por que não a gente começar a pensar, quem sabe, de começar a criar essa habilidade de ter uma família usando Herbalife, né? E eu sei que não vai ser no primeiro mês, mas imaginou se daqui para o final do ano você tem aí 5 famílias consumindo Herbalife, cada uma consumindo aí 250 a 300 pontos. Nós estamos falando de 1.000 e poucos pontos a mais já no seu movimento. Bora, mas vamos lá. Como que... Deixa eu voltar na pergunta lá, que a gente foi aprofundando e você exemplificou muito bem aí. Mas como é que você fala assim, eu vendo todo dia? Você tem uma meta de oferecer para as pessoas? Como é a história? Sim. A gente tem essa meta de falar com as pessoas dos produtos. A gente tem uma vitrine bem bacana. A gente mantém sempre um estoque, que é importantíssimo isso. A pessoa quer vender algo que ele não tem, é um pouco complicado. Eu lembro que na pandemia faltou carro nas concessionárias, né, por falta de matéria-prima. E as concessionárias vendiam um carro para te entregar com 1 ano. Só que não é tão simples assim, né? E aqui na Herbalife, você tentar vender uma coisa que você não tem, não é tão simples assim. Então, a gente tem um estoque, mantém sempre esse estoque, sempre visível, e a gente está sempre falando com as pessoas. Esse é um ponto que a gente aprendeu ele meio que na marra, porque a gente acaba se acostumando com a vitrine, a gente acaba se acostumando com a geladeira, porque na porta de saída do espaço, a gente colocou uma geladeira de porta de vidro, e do outro lado é a vitrine. Então, não tem como a pessoa sair sem olhar para um dos dois. Mas a gente, o anfitrião, no meu caso, a gente mesmo acaba se acostumando com isso. Se acostuma com o cliente, se acostuma com a vitrine, se acostuma com a geladeira. Então a gente tem que fazer um exercício diário de levar a pessoa até a porta e falar para ele, olha, você vai tomar o que à tarde? Vai ingerir o quê? Leva essa fibra, leva esse chá, leva esse hype drink, leva esse sunset. E do lado está outra vitrine. E a gente está sempre brincando com os clientes, enfim, relacionamento. O relacionamento é muito importante quando você conhece o cliente. Aí a Valquíria diz assim,
Cara, aquele teu multivitaminas, ele tá parecendo a Santa Ceia, ele tá se duplicando, né? Tá se multiplicando, não vai acabar aquele do multivitaminas, aí o cara, tá acabando, então leva o multivitamina. Então a gente trabalha muito isso, mas a nossa meta é vender produto todo santo dia. Todos os dias a gente vende produto fechado. É uma meta que a gente tem. Show. Galerinha, o que é importante a gente entender, né? Porque a maioria de nós, não é que nós não trabalhamos, a gente trabalha pra caramba. Se a gente vê um gordinho na rua, a gente pensa em Herbalife. Se a gente vê alguém reclamando da situação, a gente fala de Herbalife. Mas a pergunta é, você já começa o dia assim com foco determinado? Você precisa no dia anterior, acho que foi o Eduardo que passou aqui ontem e falou, no dia anterior, cara, você já tem que deitar com a listinha de coisas que você vai ter que fazer hoje. Hoje, tá bom, 7 horas era live, mas 8 horas eu tenho o quê? 9 horas o quê? 10 horas o quê? Porque senão o dia passa, você trabalha, mas você não produz. A gente já falou aqui nessas lives sobre Casa Elite, né? E agora é pizza da Herbalife. A pergunta eu vou colocar lá no canal do Telegram hoje, aquela Casa Elite, tá? Onde se faz pontuação de consumo pessoal, de vendas de 25%, de 35%, de 42%, repositor de clientes, clientes novos. E vamos começar, dá tempo ainda nesse mês ainda de setembro, eu sei que já está na metade do mês, mas dá para todo mês, todo mundo, quem sabe, começar a criar essa habilidade de trabalhar com Casa Elite, porque se a sua Casa Elite está montadinha ali, você está usando todos os cômodos da casa ali com pontuações, eu tenho certeza que você já vai ser mais produtivo do que no mês passado, tá? Beleza? Bora, vamos falar um pouco de recrutamento. Você disse que a composição da pontuação é EVS, venda de produto fechado, cliente prêmio. Vamos começar a falar de recrutamento. Que ações que você faz? Não, deixa eu voltar em vendas antes. Quando você vende um produto para alguém, geralmente ele participa de algum tipo de desafio? Ou é só usa e viste e fala, mesmo acompanhamento normal? Ou você tem alguma coisa tipo desafio, maratona, alguma coisa assim para colocar os clientes? Wellington, aqui na nossa região, os desafios são temporais. A gente faz 3 meses, 4 meses, aí a gente percebe que diminui a pegada, a gente dá um tempo, e normalmente a gente volta com os desafios em datas mais comemorativas, perto do Natal, perto do Ano Novo, Dia das Mães, pós-Páscoa, geralmente é assim, tá? É temporal. Aqui a gente não tem desafios o ano todo. É geral na região, é uma peculiaridade aqui da região. Mas a gente procura fazer o acompanhamento. A gente tem casos aqui, a Valquíria também, que na minha frente escutando, a gente tem casos aqui de vender um rolão para a pessoa e esse rolão se transformar em algo maior, porque a gente acompanha a pessoa. Entendeu? A gente pega o contato, pergunta como é que tá, como é que foi. Cara, é o que eu falei anteriormente, a gente mantém o básico do básico que a gente aprendeu lá no início com você, com todos os outros presidentes. A gente mantém o básico mesmo do acompanhamento. Uma das coisas que a gente coloca na nossa cabeça, o produto pode virar presidente. O produto pode virar presidente. Então a gente tem isso na cabeça e a gente acompanha todo mundo. Vamos falar de recrutamento. Quais as ações que geralmente vocês fazem de recrutamento? Que tipo de apresentação que você faz? Qual é o passo do seu recrutamento aí? Cara, eu sempre digo para as pessoas que a gente tem que estar focado. A gente tem que estar focado. Hoje, eu e a Valquíria, quando eu falo é eu e a Valquíria, ela está bem aqui me escutando. Não, na verdade, é a Valquíria que trabalha, ela te É orienta, não é isso? lógico. Quem trabalha é ela. É igual em Eu casa. faço as lives e ela trabalha, ó, já está saindo para o espaço. O que a gente está falando assim, do recrutamento? A gente hoje a gente tem 21 linhas de supervisores. Primeiras. A gente tem 21 primeiras linhas de supervisores. A gente tem 14 espaços de primeira linha. A gente tem hoje 29 clientes prêmios. É uma Bósnia, né? Uma Bósnia completa, você só tem 29. Nós só temos 29 clientes prêmios que compram periodicamente dentro de um bloco de 90 dias. Por que 90 dias? Porque, agora mesmo, eu fiz um recrutamento de um rapaz de São Paulo, ele está fazendo um trabalho em Maringá, né? E aí eu cadastrei ele como cliente prêmio e tal, e ele comprou 580 pontos. Então eu já sei que nos próximos 90 dias ele não vai comprar produto, porque a minha promessa para ele foi ele comprar com 35% como cliente prêmio e ter produto para 90 dias. Então a gente tem 29 clientes que compram dentro de um bloco de 90 dias e a gente hoje tem 19 consultores que estão aqui, alguns entrando em qualificação e outros não. Pronto.
Esse é um ponto. Então, eu já sei até onde isso me leva. Porque com as peculiaridades do nosso negócio, com as pessoas que nós temos, eu já sei até onde isso vai me levar e até isso me levou. E durante algum tempo a gente ficou adormecido nisso. Porque esse time que nós temos, ele nos dá uma certa tranquilidade, aquela tranquilidade moral, aquela que você fica feliz e triste todo dia. Estou feliz, estou triste, estou feliz, estou triste. Mas é uma coisa que se eu não quiser olhar o visual, eu não preciso. Dia 31 eu já sei o que tem lá. Só que isso me remeteu a 18 anos atrás, quando eu era empregado e que eu estava insatisfeito. Então, há um tempo atrás, a gente montou um novo plano. O plano é manter o foco em fazer novos 100 clientes, novos 20 consultores, e desses consultores a gente fazer 10 novas primeiras linhas de supervisores. Já fizemos 2. Então, a gente está com foco de fazer 10 novas linhas de supervisores. Para mim ter 10 linhas novas de supervisores, eu tenho que fazer pelo menos 25 a 30. Porque alguns só qualificam, desaparecem, enfim. Então, a gente está com esse foco de fazer esses 100 clientes novos, estamos na pegada, e a gente está com foco de fazer 100 clientes, porque a gente busca novas 10 primeiras linhas de supervisores. É isso que eu estou buscando para esse ano e o ano que vem, juntamente com a Valquíria. Então, quando você coloca esse foco, que é o nosso caso, aí a gente começa a ver as coisas de forma diferente. É mais ou menos como o Buda entrou naquela imersão de 40 dias, e quando ele saiu com uma visão totalmente diferente. Então, quando a gente emergiu nisso, a nossa visão hoje está completamente diferente. A gente está com foco realmente em fazer o recrutamento. E o que, é que vocês fazem de ações? Cara, a gente faz apresentações de negócio, a gente tenta recuperar aqueles consultores que estão meio desaparecidos, está dando certo. Uma coisa que eu tenho percebido, que tem voltado muita gente, tem voltado pessoas que há 10 anos estavam desaparecidas, e a gente não está indo atrás, elas estão nos procurando. Temos uns 5 casos assim. A gente tem as ações de falar com as pessoas, mostrar a perspectiva de trabalho com o espaço, e não é só isso. A gente também precisa fazer a manutenção das linhas que nós já temos. Então a gente continua fazendo evento na base, continua viajando. A Valquíria viajou agora, passou uma semana viajando com a nossa. Ela levou a Manu fazendo esse trabalho. Ela fez 2 primeiras linhas novas em outra cidade e acompanhou 3 EVS que a gente tem e inaugurou mais um. Então a gente continua fazendo esse trabalho. Eu falei agora com a galera de Marabá e eu estava falando que no nosso atual momento eu vejo assim, eu vejo uma pedra, como se fosse o negócio da Herbalife, eu vejo uma tábua em cima e eu vejo 4 pessoas tentando se equilibrar em cima dessa tábua. É como eu estou hoje. Eu estou aqui me equilibrando na venda para manter a minha pegada de 5 mil pontos, não abro mão disso, mínimo. O mês passado a gente fez quase 7. Esse mês já estamos com 3.200 e alguma coisa. E olha, ontem eu olhei a tal da pizza, tá metade. A metade é volume pessoal e 1.500 pontos é consultor e cliente prêmio. Então a gente está nessa tábua com essas 4 pessoas, são os 4 pilares tentando se equilibrar. É vendendo, acompanhando, recrutando e acompanhando quem é recrutado e o time antigo. Então a gente está nessa peleja. E quando mantém esse foco, cara, não tem como dar errado. O maior problema que eu vejo nas pessoas que ainda não jogaram a toalha, porque eu tenho pessoas do nosso time que jogaram a toalha. Eles estão com espaço, mas eles já decidiram que não querem mais nada do que isso. Como é que eu sei que eles decidiram? Eu converso com as pessoas. Eu vou lá e digo, e aí, Wellington, como é que tá? Tudo bem? Como é que você tá? Como é que é o seu momento? E a pessoa fala com a boca dela. Diz, não, eu vou dar um tempo aqui, eu tô feliz com o espaço, tô fazendo 40, 50, 60 acessos. Para mim tá bom demais. Então pronto, essa pessoa aqui, ele já abre uma gaveta, coloca ele na gaveta e vou cuidar da minha vida. Mas a gente está nesse foco de trabalhar quem já era do time, mas com foco de fazer 10 primeiras linhas novas. Então, uma coisa que eu aprendi com o meu velho e saudoso pai, quando você quer, você dá um jeito. Então, quando coloca o foco no negócio, não tem jeito, vai dar certo, né? Ô Moura, vamos falar de
recrutamento de pessoas que não usam o produto. Vocês fazem tipo para pressão? Você gera contato para a gente só para negócio ou 100% tem que passar pelo produto antes? Eu preciso ser muito sincero com você. Eu nunca recrutei uma pessoa que não passasse pelos produtos primeiro. Talvez seja uma deficiência minha, isso, não sei. Talvez seja, mas ainda não tem no nosso time, assim, que eu recrutei pessoalmente, quem não passou pelo negócio. Pelo produto. E pelo produto. E nos últimos anos, eu conversei isso com o Nuno agora recente, das pessoas que entraram no nosso time, que não foram através dos produtos, ficaram poucos. Ficaram poucos, infelizmente. Então, um dos segredos aqui para recrutamento, mesmo que a pessoa entra pelo negócio, o foco é fazer ela ter resultado com o produto, apaixonar pelo produto. Talvez nem ter resultado de imediato, mas ele saber que o produto funciona. Ele ter a crença de que vai vender uma coisa que é funcional, que não é picaretagem, que não é pilantragem, é algo que realmente funciona. E eu acredito nisso. Eu acredito seriamente que os produtos podem mudar a vida de uma pessoa. Eu transpiro isso, eu passo isso para as pessoas. Tá. Vamos falar um pouco de desenvolvimento de distribuidor. Vamos pegar desse ano de 2024, as pessoas que vocês recrutaram e que começaram a fazer o negócio. Fala para mim, conta alguns casos aí de desenvolvimento de distribuidor, como você fez, foi lá, faz uma festa shake com a pessoa, faz lista quente, como é que você desenvolve uma pessoa nova? A primeira coisa que eu e a Valquíria, essa é uma pergunta bem interessante. Aqui a gente só faz pergunta que a gente quer saber a resposta só, mais nada. Espero que a gente esteja ajudando aí mais de 100 pessoas. Cara, eu creio que a melhor parte, eu creio nisso, e eu falo isso, porque eu realmente acredito, a gente tem que trabalhar a crença da pessoa. Não adianta a pessoa aprender a vender, não aprender. Eu tenho pessoas no nosso time que o cara tá trincado, ele tá com gordura 2%. Mas quando ele abre a boca não sai nada. Só sai coisas que não levam ninguém a lugar nenhum. Então tem que trabalhar a crença na pessoa e tem que moldar a pessoa. Então a gente trabalha muito forte essa questão da modelagem, né? A pessoa ter um posicionamento, de comportamento. Isso não é tão simples assim, mas a gente tenta. Então, como eu sou uma pessoa que gosto de ler, eu estou sempre indicando livros de acordo com o perfil da pessoa. Eu digo, olha, eu acho que nesse momento você precisa ler isso aqui. E eu estou sempre acompanhando. E o livro, tá lendo? Como é que tá e tal. Mas, em geral, a gente faz esse acompanhamento com eventos, com festa shake. A gente marca a festa shake, vai lá e faz, leva nossos produtos para diminuir o impacto financeiro no novo consultor. Isso depende muito da classe social e financeira do novo. Esse ano nós temos duas linhas que a gente fez esse ano. Na verdade, fizemos no ano passado. Nós começamos a desenvolver o grupo deles esse ano. A gente está com uma meta de colocar para o consultor que ele precisa ter no mínimo 5 contratos em todo o STS. A meta do novo consultor ele precisa ter 5 convidados no próximo STS. A gente está conseguindo manter essa média. Agora, primeiro, eu e a Valquíria temos os nossos convidados. Todo STS a gente está conseguindo colocar. No último agora não estava aqui, foi só a Valquíria que fez, mas eu acredito que ela colocou mais de 10. No outro anterior que eu estava aqui, nós colocamos 11 convidados. Então a gente está sempre mostrando, ó, viu aí como deu certo? A gente trouxe convidado, fizemos o cadastro, ele já era cliente, já vai fazer o pedido. É assim que funciona. Então essa mentalidade do novo consultor, a gente tenta trabalhar ela em primeiro plano. Porque a gente aprendeu nos últimos anos, com os nossos erros, que o cara pode ficar trincado, ele pode ter lote de produtos, mas se ele não tiver uma crença forte, se ele não tiver um posicionamento, se ele não souber o que falar com as pessoas, como se direcionar, como se posicionar, há uma grande probabilidade dele não dar certo. Então a gente trabalha muito forte essa crença. E nessas duas linhas que a gente está fazendo agora, criando, já tem uma que fez um supervisor de primeira linha dela, e já está com uma outra linha que vai qualificar 2 supervisores em linha. Já fizeram o primeiro pedido de 500 pontos cada um. Então a gente acompanha, porque a primeira que nós cadastramos, nosso primeiro nível, é uma senhora de 62 anos, não sei se ela está aqui, ela tem 62 anos, então, e ela tem muitos outros desafios na vida dela, com parentes
enfermos, enfim. Então a gente sabe que o tempo dela é limitado, o esposo é empresário. Então a gente faz esse acompanhamento na base dela. A gente tem um contato. Na primeira vez que a gente fala com um downline, a primeira coisa que eu faço, pego o contato, passo meu contato, falo, me liga a qualquer hora do dia. De 5 da manhã até meia-noite, eu estou à sua disposição. Pronto, já criei um vínculo ali. Moran, quando você fala trabalhar a crença da pessoa, isso na prática, o que que é? Como assim? Como que você fala com a pessoa, o que que você faz? Eu falo para ele que eu vou chegar ao nível de presidente e que ele também pode. Só que Sim. não é só falar, é trabalhar isso na crença. Então eu tento colocar ele nos eventos, eu coloco ele nos vídeos da Herbalife, que é uma coisa que eu faço com todo mundo. E, cara, você já olhou a biblioteca de vídeos da Herbalife? Dá uma olhada lá. Que as pessoas ficam vagando na internet, buscando algo que ele não vai encontrar, e ele tem tudo na palma da mão dele. Digo, olha, entra na biblioteca de vídeo da Herbalife aí. Dá uma olhada aí, o que tem. Então, eu estou sempre tentando abrir a visão dele. Eu estou sempre direcionando as pessoas para olhar o Vinícius Copa, olhar você, olhar o Nuno, olhar o Pedro Cardoso, entende? Olhar a vida dos presidentes. Eu estou sempre fazendo isso. Porque é uma forma de eu criar uma crença na cabeça da pessoa real. Não é coisas que não são reais, é uma coisa que eu acredito que todos podem chegar ao nível de presidente. E agora, para o final de semana de liderança em São Luís, que a gente vai para São Luís, a gente está com um ônibus, nós vamos levar 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, eu creio que metade é nova. Eu creio que metade é nova. Muito Entendeu? bom. Já que você falou de eventos, de sistema, vocês estão numa região que é muito longe, geralmente, da maioria dos grandes eventos, né? Isso, qual que é a importância, na sua visão, né, com esses 18 anos de experiência de Herbalife, dos treinamentos para o seu negócio e para a organização no todo? Eu tenho duas frases que às vezes as pessoas não gostam. Mas eu digo assim, quem é fraco no produto é fraco no negócio. Eu tenho essa frase comigo. E a outra frase que eu digo é, sem sistema, sem royalties. Pronto. Aqui eu já resumo tudo. Quem é fraco no produto é fraco no negócio. Sem sistema, sem royalties. Na verdade, assim, eu não trabalho com quem não está no sistema. Eu deixo isso muito bem claro. Eu tenho um material, eu e a Valquíria, a gente tem um material que a gente passa para nossa galera, que é chamado, que é o Como Começar. Então, nesse Como Começar, que não é algo nosso, né, é o que a gente copiou em grande parte do Fábio Fujihara. Eu tive a sorte que assim que eu entrei na Herbalife, eu participei de um workshop com o Fábio Fujihara, participei de um workshop com o Pedro Cardoso, participei de um workshop com o Vinícius Cobo. Então, eu tive muita sorte, né? E esse Como Começar, uma das coisas que a gente faz nele é ter uma conversa muito franca com a pessoa que decide fazer o negócio. A gente tem uma conversa muito franca, expõe a nossa forma de trabalho e fala para ele o que seriam os princípios básicos para ele Faz de começar. conta que eu sou um seu novo, e a gente tem aqui uns 8 minutinhos ainda. Vai imaginar que eu sou uma pessoa nova, essa conversa franca é como na prática? Eu vou na tua casa, ensino você a fazer o shake sem colher, sem estar medindo. Faço você tomar um chás e fibra sem estar medindo nada. É até o seu corpo sentir que realmente dá resultado. Porque hoje, 18 anos tomando produto, se eu tomo esse chá que é servido no espaço, eu não sinto mais nada. Essa é uma realidade. Então eu acho bonito as pessoas medindo aquilo ali e tal, porque tem uma lei do rótulo e tal. Mas na prática, no dia a dia, eu tenho que ensinar o cara a ir para a guerra. Então eu vou na tua casa, te ensino a usar os produtos do jeito que tem que ser. Nós temos uma conversa franca, eu pego a tua lista, vamos no teu celular, eu pego a tua lista quente. A gente tem um calendáriozinho onde eu coloco as datas que a gente vai se encontrar e temos essa conversa franca. Meu querido, você agora tem uma meta de resultado, a tua meta é essa, eu vou te acompanhar, vamos montar um programa para você aqui e você tem uma meta de colocar pessoas na minha frente. Você, nós não temos mais o que ensinar para uma pessoa que já está há 3 a 4 anos na Herbalife. A única forma que eu tenho de ajudar essa pessoa é ela colocando pessoas na minha frente. Eu não tenho outra maneira de ajudar ela. Eu tive essa conversa recente agora com 8 pessoas de primeiro nível. Primeiro e algumas que não são primeiro, mas que estão trabalhando comigo.
Eu disse, ó, meu querido, se você não colocar pessoas na minha frente, eu não tenho como te ajudar, porque eu não vou sair da minha casa para ir fazer cliente para vocês. Aí você já faz. Eu não vou sair da minha casa 400 quilômetros para ir te ensinar a usar o produto. Você já usa há 10 anos. A única forma que eu tenho de te ajudar é saindo daqui da minha casa, indo na tua cidade, preencher uma sala e colocar na minha frente. Então, esse nível de conversa franca, eu e a Valquíria, a gente tem com o nosso time. Alguns até não entendem, acham que a gente é isso, é aquilo, mas eu acredito que essa forma é a forma correta de se trabalhar negócio. Entendeu? Eu digo, olha, se você não tiver no STS, fica difícil a gente te ajudar. A única forma que eu tenho de te ajudar é você levando pessoas para o STS. Vamos? Então a gente faz esse acompanhamento, vou na tua casa, pego a tua lista, te ensino a usar os produtos, monto o teu programa para você ter seu resultado e agendo os dias que a gente vai fazer o teu negócio começar a se desenvolver, seja na parte de clientes, seja na parte de novos consultores. Eu tirei o som aqui porque eles começaram a bater aqui o liquidificador aqui em casa, o shake já tá comendo um cacete aqui. Bora, pra gente finalizar a live, me diz uma coisa, como é que Raimundo Moura e Valquíria, ouvindo você vê os próximos 10 anos do negócio Herbalife? Dando certo. Só tem duas formas de não dar certo, Wellington. É se o Michael Johnson amanhã ligar e dizer, ó, eu vou fechar as portas. E se eu sair, essa segunda hipótese não vai acontecer. Essa eu tenho total segurança, entende? Eu acho que a pior parte nós já passamos, que era o entendimento. Nós tivemos crises financeiras muito fortes no primeiro ano, mas mesmo nas crises a gente nunca deixou de semear, que eu sempre falo para as pessoas. Na vida nós temos 4 estações. Eu não sei qual estação você está, mas independente da estação que você está, não pare de semear. Não pare de semear, seja qual for a sua estação. Ah, eu estou no inverno, semeia. Eu estou no verão, semeia. Estou na colheita, semeia. Né, que foi um dos erros que a gente cometeu. Então, assim, a pior fase nós já tivemos, que foi a fase da dúvida, de não ter certeza do que fazer, dos próximos passos, da insegurança, da crise financeira. Cara, lá no passado, a gente conseguiu o Qualifica Get com 20 primeiras linhas. Mais de 20. No terceiro mês de Get, no dia 15, a gente já tinha 35 mil pontos. A gente não tinha carro, a gente não tinha casa, a gente não tinha grana, a gente não tinha nome, e a gente fez tudo isso. Tu imagina hoje, cara. Tu imagina hoje. Então, eu quero convidar meus amigos aqui, que já estão há mais tempo no negócio, e pensem seriamente nisso. Se a gente fez em um momento onde tudo era mais difícil, a gente não tinha site, a gente não tinha blog, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha nada. E ainda tem pessoas que acham que era melhor, viu? Tem gente que fala que devia ter entrado antes. É uma loucura, né? Você fazer pedido por telefone, enfim. Se a gente fez nessa época, imagine agora. Então, assim, a única coisa que me impede de não dar certo nesse negócio nos próximos 10 anos são esses 2 fatores que eu tenho certeza que não vai acontecer. E a gente está focado nisso, em fazer esses 10 novos primeiras linhas de supervisores. Ora, cara, muito obrigado. Galera, deixa eu promover a live de amanhã. Amanhã nós vamos ter aqui Gabriel Reis, ele é psicólogo e amanhã a live, o foco da live é sobre inteligência emocional. Como você aplica isso no seu negócio, na sua atividade, na sua família, nos seus relacionamentos? Então se prepare. É um tema que é relevante para todo mundo, então vale a pena chamar clientes aqui amanhã, chamar distribuidores, chamar todo mundo, cara. Coloca aqui na live 7 horas da manhã, que a gente vai estar falando sobre inteligência emocional e é lógico que eu faço perguntas voltadas para o nosso negócio. Moura, brigadão, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente. Moura, eu preciso falar com você, cara. Eu tô te esperando aqui na equipe de presidentes. Vem para cá, meu irmão. Não aguento mais ver você aí. A gente vai, Wellington. É só questão de tempo. A gente reajustou a nossa filosofia, reajustamos o nosso pensamento, demos uns 3 passos para trás, a gente recuou um pouco em questão financeira, em questão de moradia, a gente fez isso e para dar impulso. Não se preocupe que em breve a gente vai estar sentado ao seu lado, pode ter certeza. Estou te esperando. Um abraço, brigadão, cara, por estar com a gente aqui. Fica com Deus. Tchau, tchau. Abraço, galera.